Olá! Há alguns dias eu gravei um vídeo para falar um pouco do que eu e o Grupo Zap entendíamos que seriam as consequências do Covid-19 para o mercado imobiliário. A gente falou de diversos pontos, como o momento internacional aí de alguns países, China, Itália e outros. A gente falou de mudança no comportamento do consumidor, e a mensagem final no fim do vídeo que eu deixei foi que pós-crise, os novos grandes empresários serão aqueles que estiverem mais bem posicionados quando a nova onda de crescimento começar. E é para isso, na verdade, a gente precisa agir já, garantir que tem uma fundação sólida, caixa ali estruturado para poder surfar a próxima onda. E dentre os diversos comentários que eu recebi, teve quem sentiu que eu fui infeliz ao citar Darwin. Darwin, com a sua teoria da seleção natural, diria que as espécies menos adaptadas ao meio morreriam. Alguns podem ter entendido que eu usei essa metáfora para dizer que os corretores morreriam, e longe disso. A verdade é que eu de fato citei Darwin ali no comecinho do vídeo, mas acabei divagando aí por vários caminhos. Quando a gente grava um vídeo assim, sem muito planejamento, meio caseiro, eu mesmo liguei a câmera aqui e saí gravando, sem cortes, falando tudo do início ao fim, a gente corre esse risco. O risco de deixar ideias desconectadas, de ser mal interpretado ou mesmo de falar bobagem. Eu achei então que valeria a pena explorar um pouco desse aspecto. Vamos invocar Darwin aqui para ajudar a gente a entender não qual corretora imobiliária vai ter dificuldade em um momento de crise, mas sim, vamos primeiro entender como corretores imobiliários se comparam a outros empresários de pequenas e médias empresas. Vamos considerar que corretores imobiliários são de uma mesma espécie e vamos compará-los a diversos negócios. E eu quero quebrar esse nosso papo aqui em duas partes. Primeiro, a gente vai olhar a saúde financeira das empresas imobiliárias. E depois vão olhar o fluxo de caixa dos profissionais, dos corretores. E aí eu quero que vocês tirem as próprias conclusões em relação à capacidade de sobrevivência de vocês, empresários, empreendedores, sejam donos de imobiliárias ou corretores de imóveis. Então vamos começar? A primeira parte, quão bem preparada uma imobiliária está se comparada a outros negócios, outros tipos de negócio. E na semana passada eu vi um estudo muito legal, feito com pequenas e médias empresas nos Estados Unidos pelo JP Morgan. JP Morgan é uma das maiores instituições financeiras do mundo. É o tipo de estudo que, apesar de não representar fidedignamente o mercado brasileiro, nos oferece uma boa perspectiva, uma ótima comparação. Então esse estudo ele dizia que a maioria das pequenas empresas nos Estados Unidos está potencialmente, e a gente vai explicar isso, a menos de um mês de falência. Se elas pararem de receber dinheiro agora, que é uma realidade para diversos negócios se a gente entrar em uma quarentena rígida prolongada, a gente vai ver como que essas empresas se comportariam. Mas como foi feito esse estudo? O JP Morgan ele avaliou 600 mil pequenas empresas há alguns anos e nessa avaliação ele verificou que metade das empresas possuía uma reserva de caixa para aguentar 27 dias de negócio. Ou seja, a metade não aguentaria chegar até os 27 dias caso parassem de receber qualquer entrada de caixa a partir de hoje. O que foi calculado foi justamente o número de dias que a empresa pode continuar pagando as suas contas típicas, fornecedor de compras, aluguel, folha, empréstimos, sem receber nenhum dinheiro, nenhuma receita. E o que aconteceu é que a maioria das empresas não consegue chegar a nenhum mês de vida. Não teria dinheiro para pagar as suas contas de um mês. Como eu falei, a mediana, ou seja, o número de dias que metade das empresas não consegue chegar com algum dinheiro em caixa é 27 dias. Se a gente olhar mais no detalhe, a gente vê que 25% das empresas todas ali, um quarto das pequenas empresas, tem menos de 13 dias de reserva de caixa para sustentar suas operações. Ou seja, 25% das empresas, se no começo do mês tinham lá 50 mil dólares em caixa e entrassem na quarentena sem receber nenhum cliente, sem fazer nenhuma venda, sem receber nada de dinheiro, elas iriam gastar todos esses 50 mil dólares antes dos próximos 13 dias. 25% das empresas. O interessante é que esse tipo de estudo, de análise, pareceria super teórico em outros momentos. Hoje ele é um teste de estresse assim, super válido, porque a gente está justamente considerando que vamos ficar em quarentena. Isso quer dizer que vários negócios podem realmente ficar sem nenhuma receita por algumas semanas. Podem não ter receita para pagar contas básicas mensais. Pois bem, Lucas, a gente está aqui falando desse monte de número, um monte de dias. O que eu tenho a ver com isso? A coisa fica mais interessante quando a gente olha
os tipos de negócio dentro dessa análise. Então, a gente consegue ver os tipos de negócio que têm menos dias de caixa, aqueles que têm mais dias de caixa. E aí vem uma boa surpresa. Algumas indústrias, algumas categorias de negócio têm menos colchão de caixa do que outras. Em média, os restaurantes têm só 16 dias. Ou seja, para pagar todas as contas do mês, se a partir do dia 1º do mês eles pararem de ter vendas, eles só duram 16 dias. Salões de beleza, por exemplo, duram 21 dias. E foram citados ali no estudo 12 categorias principais. Vamos tentar colocar um gráfico aqui no vídeo e o gráfico mostra esse estudo. Na parte inferior ali do gráfico, a gente pode ver todas as categorias. Começando por restaurantes, que estão mais à esquerda ali do vídeo, com menos dias, e vai indo até a última dessas categorias à direita. Que é qual? Imobiliárias. Quantos dias? 47 dias. Vamos relembrar. Restaurantes, 16 dias. Imobiliárias, 47 dias, quase 3 vezes. Salões de beleza, 21 dias. Imobiliárias, 47 dias, quase o dobro. Aliás, mais que o dobro. Ou seja, na média nos Estados Unidos, até a categoria das imobiliárias, entre as 12 principais ali, medidas, é a que tem a melhor saúde financeira de acordo com esse indicador. Por quê? Se a gente fosse entrar no detalhe das operações, a gente encontraria razões mais específicas. Mas um grande motivo é o fato de que esses negócios, como restaurantes, salões de beleza, têm uma folha de pagamento muito pesada. Então, enquanto as imobiliárias não têm uma folha muito grande como um custo fixo, esses outros negócios têm. Legal. Isso significa que a imobiliária sobrevive bem porque não tem uma folha de pagamento tão grande. Muito bom, isso é super legal, né? Sim, Lucas, mas como que fica o corretor? Como fica nessa história o corretor, já que ele não tem um salário fixo? Ele não sofre mais nessa situação? Já já a gente passa para a segunda parte e fala dos corretores especificamente. Mas deixa eu resumir e concluir essa primeira parte. A gente viu que 25% dos negócios dos Estados Unidos não duram 13 dias sem receitas. A gente viu que os restaurantes, na média, não duram 16 dias. Salões de beleza não passam de 21 dias. Imobiliárias batem 47 dias. De todas essas categorias, é a que mais consegue se sustentar sem receita. A que consegue sobreviver por mais tempo em uma crise prolongada. O que Darwin diria dessas 12 categorias? Quem está mais bem adaptado ao meio? Quem vai sobreviver ao caos? Parabéns, imobiliárias. Darwin apostaria todas as fichas em vocês. E o poder público vai deixar todo mundo morrer? Vai deixar essa situação se agravar? Porque praticamente todas as categorias aqui, na média, não conseguem chegar a 30 dias sem receita. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Ainda assim, eu aposto nas imobiliárias. Fechada essa primeira parte, vamos para a segunda parte. Corretores de imóveis. O que acontece com os corretores de imóveis nesse estágio de seca, de inanição, sem recebimento de receitas? Vamos fazer umas contas. O corretor calcula bem, 6% de comissão, faz conta de cabeça, então vamos todo mundo junto comigo. Quantos corretores de imóveis existem no Brasil? Se a gente olhar lá os números do COFES, número total de corretores de imóveis que tem um Cresce ativo, pago, é algo em torno de 350 mil no Brasil. Deixa eu usar o número de São Paulo porque eu tenho mais familiaridade ali. Me ajuda a fazer meu ponto e a conclusão vai valer para o Brasil inteiro. No estado de São Paulo existem entre 120 e 130 mil corretores de imóveis ativos. Mais ou menos um quarto desses está na capital do estado de São Paulo, uns 30, 40 mil. Na cidade, na capital. Quantas transações esses corretores fizeram no ano passado? Bom, se a gente pegar os indicadores do registro imobiliário, algo em torno de 125 mil, mais ou menos, em 2019. Esse foi o total de vendas de imóveis na cidade de São Paulo. Todas foram feitas por corretores? Não. Uns 20, 25% dessas 125 mil foram feitas via proprietário direto. Mas uns 75, 80% das 125 mil foram feitas, sim, via corretores de imóveis. Isso nos dá algo em torno de 100 mil vendas feitas por corretores de imóveis na cidade de São Paulo ao longo do ano passado. 125 mil no total, tirando o proprietário, 100 mil vendas feitas por corretores, 30 a 40 mil corretores na cidade de São Paulo. A gente está falando de algo em torno de 3 vendas por corretor ativo no ano passado. Eu sei que não é uma conta perfeita, mas vamos pegar aqui a ordem de grandeza. Eu sei que pode ter corretor fora da cidade de São Paulo atuando aqui, pode ter corretor com Cresce expirado que não entra na conta, mas como ordem de grandeza a gente está falando que um corretor fez, na cidade de São Paulo, na média, 3 transações ao longo do ano passado, ano de 2019. Se elas tiverem sido bem espalhadas ao longo dos 12 meses, esse corretor fez uma venda a cada
4 meses, certo? 4 meses, depois fez outra venda, 4 meses depois fez a terceira venda. Então, na média, um corretor fez 3 vendas no ano. Elas poderiam ter sido concentradas todas em um dia? Sim, poderiam, mas vamos simplificar aqui e dizer que elas aconteceram a cada 4 meses. Quanto número? Para quê? Para que estudo? Para ter certeza que está todo mundo entendendo de onde vem esses números. Que eu não estou inventando, que a gente está construindo aqui o número juntos. E o que Darwin diria desses números? Darwin diria, um corretor que faz as vendas espalhadinhas a cada 4 meses, conseguiria passar 4 meses sem problema, sem ter problema de recebimento de caixa, viveria tranquilo. Ele já está acostumado a isso. Eu não estou falando que é fácil, estou falando que é uma realidade. E se for um corretor que teve 2 ou 3 vendas concentradas em um período de tempo, ele deve ter ficado mais tempo do que aqueles 4 meses sem receber nenhuma receita. Por exemplo, se ele fez todas as vendas do ano em março, ele ficou até o final do ano, de março até o final do ano, sem nenhuma receita, 9 meses. Mas vamos voltar para o caso dos 4 meses, ele já é suficiente para a gente fazer o ponto. Sim, eu sei que podem existir corretores com outras rendas, outras profissões em paralelo. Sim, é uma análise bastante simplificada. Mas desde 2014, 2015, com a última crise de mercado imobiliário ali, que evoluiu ao longo dos últimos anos, a concentração de corretores não dedicados diminuiu bastante. Acabou ficando aí no mercado um grupo de corretores que se dedicam, em grande parte, 100% à atividade de intermediação imobiliária. E o que eu estou dizendo é que estes profissionais têm uma capacidade de passar por momentos, como o momento pelo qual a gente vai passar, com escassez, com poucas vendas. Eles passam por 4 meses sem receber dinheiro. Esse profissional tem uma resiliência diferente da maioria dos cidadãos e dos profissionais. Se a gente tivesse um estudo com os profissionais e a quantidade de dias que eles sobreviveriam, sem caixa, similar ao estudo que foi feito lá na primeira parte que a gente falou com pequenas empresas, esses corretores também estariam ali no lado direito do gráfico, sobreviveriam com menos dores ao período sem receita, se comparado com grande parte dos demais profissionais. Mais uma vez, o que Darwin diria desses profissionais? Quem está mais bem adaptado ao meio? Quem vai sobreviver ao caos? Parabéns, corretores! Darwin apostaria as fichas em vocês mais uma vez. E assim eu gostaria de concluir essa segunda parte desse vídeo. Na primeira parte a gente viu o quanto as imobiliárias estão bem preparadas que outras categorias de negócios para passar por esse momento de crise. E na segunda a gente viu o quanto os corretores são naturalmente acostumados a passar por períodos de meses sem recursos. Darwin diria que tanto as empresas imobiliárias quanto os profissionais estão super bem preparados, são resilientes, são resistentes. Como categoria, vão se sobressair, vão sobreviver. A pergunta agora é como, pessoalmente, cada um de vocês, empresas e profissionais, pode se preparar para surfar bem essa onda pós-crise. A verdade é que isso é um assunto para uma outra oportunidade. Então, obrigado por me acompanhar até aqui. Me acompanhem nos próximos vídeos que a gente vai falar mais a respeito desse assunto. E até a próxima. Tchau, tchau.